Pegar mais pra cá. Vou pegar meu telefone aqui, já vou entrar no meu Instagram e já vou convidar os meus amigos para assistir essa live, que depois as pessoas me mandam mensagem agradecendo por eu ter convidado, tá, gente? Então façam aí o mesmo, convidem seus amigos. Vou tirar o volume aqui. Então, boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Estamos aqui hoje com a Tainara. Tainara habilitou nas duas categorias na Fortunato, carro e moto. De moto em 2017. Então, eu acho que ela gostou do serviço, né, Tainara? Que agora ela voltou. Agora ela voltou e tirou a sua carteira de carro. Gente, a Tainara, ela tinha um trauma de morro. Ela tava me contando aqui que ela tinha um trauma de morro. E na terceira aula, né, Tainara, você já conseguiu parar o carro. Conseguiu parar o carro no morro, pra você ver. Com trauma de morro, na terceira aula, ela conseguiu vencer esse desafio. Então, uma coisa eu já quero deixar de dica pra você logo no início. Você que tem trauma de alguma coisa do processo de habilitação de carro ou de moto, gente, acredite, isso pode ser vencido, entendeu? Acredite em você, procura uma autoescola de referência, procura um instrutor bacana que vai te ajudar, que vai te apoiar, tá? E com certeza você também irá conseguir, assim como a Tainara conseguiu, tá bom? E mais um pouquinho, antes de passar a palavra para a Tainara, enquanto vocês vão entrando aí, gente, eu gostaria aqui de compartilhar com vocês mais uma bênção da Fortunato, para a honra e glória do Senhor. Essa semana nós inauguramos mais uma loja na Praça Valdinelli, no bairro Esperança, aonde era a pizzaria mundial, na subidinha do morro ali, indo para Risp, indo para o Country Club. Tá? É um ponto muito bom, muito conhecido. Então, para você que mora naquela região aí, Santa Helena, Granduquesa, Esperança, Nossa Senhora das Graças, Morada do Vale, gente, agora vocês têm uma Fortunato mais pertinho de você, tá? E tá linda, tá linda. Nós estamos lá esperando vocês para conhecer, para tomar um café, para fazer a matrícula, tá? E o nosso horário de atendimento é de 7 da manhã até as 10 da noite. Então não tem desculpa de que tá sem tempo, né? Para poder tá indo lá fazer sua matrícula e conhecer a nossa nova unidade. Vai lá, Moraes, tomar um café. E sábado agora nós vamos fazer um momento lá de inauguração, vai ser no sábado. Quem puder dar uma passadinha lá, 11h30 da manhã, tomar um cafezinho especial com a gente, tá? E compartilhar desse momento muito feliz aí da nossa vida, tá bom? Então, Tainara, fique à vontade para você compartilhar conosco como é que foi seu processo de habilitação na Fortunato. Boa noite, gente. Meu processo começou em 2017 aqui na Fortunato. Na época, a Gisele, que dava aula de legislação, era um amor de pessoa, me ajudou muito. Eu comecei com ela fazendo a semana toda, né? Todo dia eu vinha, fazia uma aula. Aí o meu trabalho deu uma apertadinha, aí eu falei assim, Gisele, como é que eu vou fazer? Não tem como eu vir. Aí eu dei uma afastada das aulas. Aí depois eu resolvi voltar e ela falou comigo assim, olha, tem a legislação final de semana, que é um intensivão, você não tem vontade de fazer não? Eu falei assim, será que vai dar certo? Ela, dá. Eu falei assim, eu vou tentar. Aí eu vim e fiz o intensivão, né, final de semana, sexta, sábado e o domingo. E aí fui fazer minha prova, né? Eu falei assim, que seja, Deus esteja comigo e vamos lá. Aí eu cheguei lá, fiz a prova, passei. Aí no mesmo dia que eu passei, eu já vim cá e falei assim, gente, eu passei. Aí as meninas falaram assim, nossa, que bom. Agora a gente tem que marcar suas aulas. Deixa sair o resultado pra gente aqui, que a gente vai marcar aqui suas aulas. Vamos dar início. Você tem preferência de algum instrutor? Aí eu falei assim... minha amiga tá fazendo com o Moraes, ela falou que ele é bom. Ela tá assim, nossa, ele é ótimo, maravilhoso. Eu falei assim, então eu quero fazer com ele. E ele tá aí na live, você viu, né? E aí eu falei assim, então eu quero fazer com o Moraes então. Aí fui, comecei a fazer as aulas com o Moraes. Ele me levou primeiro lá na ilha. Aí eu falei assim, Moraes, só tem um problema. Eu tenho trauma de murro. Aí ele falou assim, não, mas comigo você vai conseguir.
vamos lá, vamos tentar. Você quer tentar? Eu falei assim, eu quero tentar. Quem não tenta, não, quem arrisca não petisca, né? Aí ele foi, me levou no morrinho pequenininho. Aí ele falou assim, vai. Aí eu fui. Aí ele, para. Aí eu parei. Aí ele tá assim, é difícil? Eu falei assim, não. Aí ele tá assim, então vamos tentar no outro morrinho. Aí me levou em outro morrinho. Aí ele falou assim, vamos lá, eu tô com você. Você não vai cair, você não vai machucar, pode ficar tranquila. E eu fui nesse outro morrinho com ele. Aí consegui. Aí ele falou assim, ó, amanhã eu vou te levar pra motopista. Isso aqui era só pra ver o que você sabia e não sabia. Pra gente ter ideia de como você pilota. Eu falei assim, não, tá bem. Aí na segunda aula fomos pra motopista. Fiz tudo direitinho, só tinha aquele desequilíbrio de iniciante, que no começo não é fácil. E aí consegui, graças a Deus, tirar minha carteira de moto de primeira. Nossa, eu fiquei muito contente. Minha família não estava muito acreditando em mim, não. Minha mãe tinha as dúvidas dela, falava que eu não ia passar. A minha irmã também, porque elas não passaram. Mas graças a Deus eu passei de primeira. Como diz, né? Eu confiei muito em mim e consegui tirar de primeira de moto. Cada um tem um processo, né? As pessoas têm mania de achar que o processo delas vão ser o mesmo que o nosso. Vai ser o mesmo, E aí, quando eu consegui, minha mãe nem acreditou. Ela falou assim, não tô acreditando. Eu falei assim, mãe, eu passei. Aí ela só acredita quando chegar a habilitação. Aí quando chegou minha habilitação, 15 dias depois, ela falou assim, gente, você conseguiu de primeira. Eu falei assim, mãe, consegui. Eu falei que eu ia conseguir, eu fiquei confiante. Eu falei assim, mãe, eu vou calar todo mundo, eu vou passar de primeira. Aí vim caladinha, não falei pra ninguém que eu ia fazer o exame. Só a única pessoa que sabia na época era meu namorado, o César. Aí o César falou assim, vamos amor, eu vou com você tá confiante? Eu falei assim, tô confiante. Aí chega no dia e começou a chover. Aí eu falei assim, ai meu Deus, para de chover na hora que eu entrar na motopista, pelo amor de Deus, como é que eu vou parar naquele morrinho chovendo? Aí, quando tava chegando perto da hora de começar o exame, que o pessoal começou a entrar, aí a chuva parou. Aí eu falei assim, é hoje, Deus, é hoje. Hoje é dia das mulheres, hoje é meu dia, eu tenho que sair daqui habilitada. E quando eu saí habilitada, nossa, pra mim foi assim, alegria. Eu acho que ele comemorou mais do que eu ainda. E aí eu fui embora pra Portugal. E aí quando eu voltei, eu falei assim, eu cheguei em casa e falei assim, mãe, eu quero tentar tirar de carro. Aí ela falou assim, você não vai conseguir. Eu falei assim, mãe, eu quero tentar. Eu sei que eu tenho capacidade pra tirar. Ela falou assim, você quer tentar, você vai lá, né? Tipo assim, falou assim, né? Naquela dúvida, assim. Tipo assim, você vai gastar dinheiro e não vai conseguir. Eu falei assim, mãe, não, eu quero tentar, eu vou conseguir. Aí eu dei entrada no processo, eu vim cá, conversei com as meninas conversou comigo, perguntou se eu tinha preferência de algum instrutor, eu falei que não. E eu, na época, eu nem sabia, o Moraes tá dando aula de carro, eu não sabia. Aí eu falei assim, não tem preferência não. Aí ela falou do Lúcio, que o Lúcio tava com a agenda disponível, né, pra começar a aula. Eu falei assim, então eu quero fazer com o Lúcio. Aí fiz com o Lúcio uma aula de carro. Aí expliquei pra ele, né, o trauma que eu tinha, o medo de morro. Aí ele falou assim, não, isso aqui a gente vai superar. A gente tem aqui o workshop, se você quiser fazer. Aí eu falei assim, Lúcio, eu acho que eu vou tentar, vamos ver como é que vai ser. Aí fiz a primeira aula, aí ele falou comigo assim, Paula, você não andava de carro antes? Não. Eu falei assim, não. Aí ele assim, você anda muito bem. Tá? Você tem certeza, Lúcia? Ele, você só tem medo. Eu falei assim, eu tenho medo de bater em alguém, eu tenho medo de parar no morro. Aí ele falou assim, não, mas isso aí a gente vai conseguir superar, não preocupa não. Aí na minha segunda aula, ele saiu de férias. O instrutor tem que tirar férias, né, gente? Aí ele saiu de férias, aí as meninas falaram assim, você quer esperar ele voltar? Aí eu falei assim, não, vamos começar com outro. Aí foi o Franklin. Gente, toda vez que eu olho pro Franklin, eu só lembro da canetinha dele no espelho do carro. Toda vez que eu entro no carro, a primeira coisa que eu olho, os espelhos, porque ele me deu um ensinamento demais do espelho, que eu não olhava espelho. Aí ele falou comigo assim, toda vez que ele cutucava o espelho, eu olhava pra ele, espelho. Aí o espelho, Paula, o espelho. No dia do meu exame eu fiz assim, eu olhei pro espelho assim, eu ficava só olhando pro espelho, porque ele falava muito do espelho comigo. E aí fiz as minhas aulas quase todas com o Franklin, fiz 15 aulas com ele. E aí o Luciano voltou, e aí eu terminei minhas aulas com o Luciano. E tipo assim, eu gostei muito, porque eu tive experiência tanto com um quanto com o outro. Um me ensinou um pouquinho, o outro também me ensinou um pouquinho. Eu acabei juntando isso aí pra conseguir auxiliar
em questão do morro, que eu tinha muito trauma, eu tinha muito medo de subir morro. E na minha terceira aula com o Franklin, eu consegui fazer a parada no morro, eu consegui sair com o carro. Pra mim, eu acho que assim, foi minha maior vitória, foi conseguir sair do morro com o carro. E ele falou assim, viu, eu falei com você que você ia conseguir. Eu falei assim, ele falou assim, você tem que confiar em você, você anda bem. Você só não tá confiando em você. Eu falei assim, será mesmo? Ele, é isso, você tem que confiar em você. Eu falei assim, não, eu vou tentar. Tudo meu era tentar, eu vou tentar. Nunca falava assim, eu tenho certeza que eu vou conseguir. Porque sempre tinha alguém falando comigo, você não vai conseguir. Quem tira de primeira é só homem, mulher não consegue tirar carteira de primeira. Aí eu ficava com esse troço na cabeça de que não ia conseguir por causa disso. E eu fui fazendo as aulas com ele, cada vez mais eu aprendi um pouquinho mais com ele. E aí quando ele falou comigo assim, olha, a gente tem um pré-exame, já falaram com você? Eu falei assim, não. Ele falou assim, olha, a gente tem um pré-exame, por que você não tenta fazer um pré-exame? Eu falei assim, é bom, ele tá assim, é ótimo, você vai ter experiência de como se você estivesse lá no dia do seu exame, é a mesma coisa. Eu falei assim, eu quero fazer esse pré-exame então. Ele falou assim, quando a gente chegar lá, você conversa com as meninas. Aí eu conversei com a Tainara, que trabalha aqui na Barbeadora. A Tainara tá assim, você nunca fez? Eu falei assim, não. Ela tá assim, então faz, você vai gostar. Aí eu fiz o meu pré-exame. Aí quando chegou no morro, me deu um branco na hora do morro, eu não sabia o que eu fazia. Aí eu peguei o... Como é que é o nome dele, gente? Eu acho que é Marcos, um moreninho. Não lembro bem o nome dele. Mas aí ele falou comigo assim, você sabe o que tem que fazer? Eu falei assim, eu sei, eu só tô com medo de sair com o carro. Ele, não precisa você ter medo, a gente tá aqui pra te ajudar. Pode sair tranquila, você vai colocar a primeira aí, você vai sair tranquila. Não precisa se acelerar muito e nem acelerar pouco. Escuta o motor do carro. Aí eu falei assim, tá, eu sei. Ele falou assim, você sabe o que tem que fazer? Eu falei assim, sei, eu sei o que tem que fazer. É que lá as pernas tremiam. E aí eu consegui sair com o carro e ele tá assim, viu, é difícil? Eu falei, não é difícil não. Ele, então, bora, você vai virar aí à direita pra mim e quando eu mandar você estacionar, você estaciona. Aí eu terminei de subir o morro, virei, aí ele falou assim, a gente vai fazer uma ré contínua. Aí eu falei assim, não, beleza. Aí fiz lá a ré contínua bonitinha, consegui fazer a minha embreagem. Aí na hora que ele falou assim, pode sair. Eu esqueci de colocar a primeira, gente. Eu saí com o carro engrenado na ré. Aí ele falou comigo assim, você sabe que você tá com o carro engrenado, né? Aí eu olhei assim, eu falei assim, tô mesmo. Ele tá assim, e ele eliminatório. Eu falei assim, poxa, no final no final, você fez tudo certinho, no final aqui você deu essa queda. E por incrível que pareça, gente, no dia do meu exame eu não fiz isso também. No meu terceiro pau que eu tomei, eu fiz a mesma coisa. Fiz tudo bonitinho, não tinha perdido nenhum ponto. Aí chegou no finalzinho ali da ré contínua, fiz a ré, aí na hora que ele falou comigo assim, pode sair, eu olhei pra fora, esqueci de colocar primeiro. O carro desceu. Aí ele falou comigo assim, Paula, você fez tudo bonitinho, mas você tá com a ré engrenada, é eliminatório. Seu instrutor não puxou sua orelha, não? Puxou. Porque se você errou no pré-exame e viu que foi eliminatório, você não devia ter errado no exame, não. Pior que ele puxou, viu? Nossa, mas ele falou não, você nunca faz isso. Eu falei assim, na hora a gente fica tão nervoso, a gente fica tão apreensivo, eu suava, minha perna, eu não sabia se eu controlava a perna, se eu controlava a mão tremendo assim no volante. Tipo assim, a gente não precisa de ter medo do que tá acontecendo ali, porque é uma coisa que a gente já faz na aula. Mas na hora a gente fica tão emocionado, dá uma pressão, assim, a gente esquece, dá aquele branco na cabeça da gente. Acontece, não precisa a gente ficar com medo, porque acontece. Mas o negócio é a gente ter calma mesmo, é respirar, pensar ali no que você fez na aula. E foi isso que me ajudou bastante também, o workshop. Eu participei do workshop 2 dias antes de fazer o meu exame com a Ivete. E a Ivete falou uma coisa no workshop que eu lembrei, eu fiquei o meu exame todinho pensando nisso. Ela falou assim, se você confiar em você, todo mundo que estiver ao seu lado vai ter a mesma confiança que você. Então, assim, eu levei isso pra mim. Eu falei assim, se eu confio em mim, quem tá do meu lado vai confiar no que eu tô fazendo. Então, assim, no momento que eu entrei no carro, que eu dei bom dia pra eles, que eles me deram bom dia, que a moça sorriu pra mim, falou comigo assim, olha, não precisa você ter medo, você tá nervosa, me perguntou se eu tava nervosa, perguntou se eu já tinha feito exame antes, eu tinha falado com ela que eu já tinha feito.
que eu não tava confiante, mas que hoje, naquele dia, eu tava muito confiante. Ela falou comigo assim, se você entender, se alguma coisa que eu falar você não entender, você pode me perguntar, que eu vou te falar novamente. Não precisa de ficar apreensiva. E tipo assim, aquilo ali pra mim foi tipo um aconchego mesmo. Tipo assim, eu falei assim, não, nossa, como se fosse minha amiga aqui do meu lado. E aí eu falei assim, não, hoje eu vou conseguir. E quando eu saí também pra fazer o exame, um pombo, menina, cagou no Luciano. A Luciana falou assim, hoje todo mundo vai passar porque vocês estão com sorte. E menina, por incrível que pareça, nós 4 passamos no dia. Eu, a Mayla, a Ana e teve uma outra moça que também passou. E a Mayla fez exame comigo do primeiro até o último exame, a gente sempre marcava junto. Ela foi assim, meu ponto de apoio, literalmente, porque eu marcava meu exame, ela marcava, eu marcava o pré-exame, ela marcava. E a gente ficou um apoiando a outra ali, do começo ao fim. E aí, quando ela foi a primeira, eu falava assim, Lúcia, eu quero ser a última, não me coloca como primeira não, nem segunda. Me coloca como a última, porque a última já tem mais experiência. Tem mais experiência do que as outras 6 de errado. E aí, nesse dia, eu falei assim, Lúcio, eu não quero ser a última mais. Porque toda vez que eu vou por último, eu tomo pau, Lúcio. Não quero ser a última. Eu quero ser ou a segunda ou a terceira. Me coloca como segunda ou terceira. Aí a moça que tava assim virou pra mim e falou assim, eu não gosto de ser a última. Aí eu olhei pra ela assim e falei assim, se você quiser trocar, eu troco com você. Ela falou assim, não, eu nunca fui a última. Já que você quer ser a terceira, pode ir na minha frente, eu vou ser a última pra mim ter experiência. Eu falei assim, não, então vamos trocar então. Eu vou ser a terceira e você seja a última. E aí a Mayla foi, voltou, passou. Aí a Ana foi, voltou, passou. Aí eu falei assim, Mayla, hoje eu vou passar por você, amiga. Hoje nós vamos sair daqui habilitar. A Mayla tá assim, não, você vai conseguir. Aí eu abracei a Mayla, o Luciano tá assim, vai que é sua vez. Espera ele pedir você pra entrar. Aí eu falei assim, não, tá bom, aí ele, não esquece do espelho. Aí eu, não vou esquecer. Aí eu sentei no carro, coloquei meu cinto, olhei os retrovisor. Aí eu olhei o espelho, eu falei assim, não, tá tudo certinho. Eu aumentei meu banco. Aí ela tá assim, quando você ligar o carro, você pode sair tranquila e quando eu te der uma direção, você vai. Eu falei, não, tá bem. Eu vou fazer. Eu falei assim, antes dela, quando ela falar, ela falou assim, não é no meu tempo não, tá? Na que eu pensei na minha cabeça assim, quando ela fala, eu vou fazer. Aí ela foi e falou, eu falei assim, Deus, é você que tá me ajudando. Ela falou assim, aqui, não é no meu tempo não, tá? Eu tô vendo que você tá apreensiva. Quando eu falar uma coisa com você, estaciona aqui pra mim, é no seu tempo. Você pode ir no seu tempo, tranquila. Ela falei assim, não, tá bem. Aí ela falou assim, você pode sair, bonitinha. Aí eu saí de primeira, aí eu passei, falei assim, gente, na hora que eu saí já tinha um morrão pra mim. Eu falei assim, meu Deus, lá vai eu pro morro, oh Deus, abençoa, Senhor, que eu não faço nada de errado. E era um morrinho estreitinho ali no Vila Bretas, e sempre tem um carro parado. E eu sempre treinava naquele morrinho, por incrível que pareça. Um dia antes do exame que eu fiz aula com o Lúcio, ele me levou nesse morrinho um monte de vezes. Eu falei assim, ele falou assim, olha, eu vou te levar aqui pra você ver como é que é. E eu falei assim, ele falou assim, sempre a gente passa aqui, mas sempre tem gente. Então a gente quase nunca parava aqui. Então eu vou te levar bastante aqui hoje. Aí ele me levou muito nesse dia lá, esse dia antes do exame. E aí esse morrinho é bem estreito, só cabe mesmo o carro, aí tem uma rua atrás. E aí ela falou comigo assim, eu quero que você faça uma parada aqui pra mim. Aí eu falei assim, meu Deus, vai dar certo. Aí eu dei a minha setinha lá, fiz a minha parada bonitinha, aí ela faz o controle pra mim. Aí eu fiz o controle, aí ela falou assim, perfeito, pode sair pra mim, Paula. Aí eu dei seta, olhei pra fora, porque a gente acha que não precisa olhar pra fora, né, gente? A gente quando começa o exame lá que o instrutor tá ensinando a gente que tem que olhar pra fora, a gente não olha pra fora, mas isso no trânsito é essencial, porque se vem um carro de lá pra cá, bate na sua porta, pega você. E tipo assim, quando ele me ensinava isso, eu falava assim, não sei pra que a gente tem que olhar pra fora. E tipo assim, hoje, dirigindo, eu sei que isso é essencial. E aí eu olhei assim, saí com meu carro bonitinho. Aí ela falou assim, olha, você vai entrar, vai subir nesse morro aqui pra mim, nós vamos fazer a ré contínua aqui. Aí eu falei assim, não, tá bem. Ela, você pode parar. Aí eu dei a setinha lá pra parar. Aí ela falou assim, quando você estiver pronta, você pode fazer a ré contínua. Aquilo as minhas pernas tremiam. Tremia muito, 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 muito. Aí eu falei assim, não, vai dar certo. Ela tá assim, olha, é no seu tempo, tá, Paula? Eu, tá bem, ela, você não precisa correr não. Eu, tá bem. E tipo assim, ela me dando aquele apoio, eu falei assim, gente, eu tenho que passar, eu já tô no final do exame. É só virar a esquina e acabou.
Que aí eu olhei pra trás, aí na hora eu pensei no Lúcio. O Lúcio falava muito comigo que eu não olhava muito pra trás. Aí ele sempre falava comigo, já pensou, você tem uma criança atrás ali do carro? Você tem que olhar pra trás. E na hora veio isso na minha cabeça, eu falei assim, eu não vou olhar pra frente, eu não vou olhar pro volante. Eu vou segurar esse volante aqui com a força que eu tiver e eu vou olhar só pra trás. E aí eu olhei pra trás e eu fui com a ré. Aí ela falou, pode fazer a minha embreagem. Aí eu fiz a minha embreagem. Aí ela falou assim, ela abriu a porta, olhou. Aí ela falou assim, pra mim tá ótimo. Aí ela olhou pra trás pro companheiro dela abriu a porta e nossa, tá perfeito. Foi o melhor que a gente viu aqui hoje. Pode sair com o carro. Aí na hora eu pensei no meu resultado do exame anterior, né? Eu tinha feito que eu tinha sido reprovada por causa da primeira. Aí eu falei assim, não. Aí eu até brinquei com ela, falei assim, não, deixa eu colocar a primeira aqui, porque no último exame eu tomei pau por causa disso. Aí ela deu um sorrisinho assim, ela, sério? Eu falei assim, sério? Ela, mas você anda bem? Eu falei, é. Aí eu coloquei a primeirinha ali, olhei pra fora, dei a setinha, saí, parei na placa de pare. E aí ela falou comigo assim, você pode parar aqui à direita. Aí eu falei assim, tá bem. E aí eu dei seta pra direita, parei meu carro. Aí ela falou assim, você pode esperar lá fora que a gente vai te dar o resultado. Aí, tipo assim, foi o tempo de eu levantar do carro, na hora que eu saí, que eu passei em volta do carro a ela. Parabéns, você tá aprovada. E aí eu falei assim, eu tô aprovada? Você tem certeza? Tipo assim, eu ainda pensei assim, você tem certeza? Ela, tenho. Ela, você tá aprovada. Aí aquilo pra mim assim, nossa. Você perguntou a ela se ela tinha certeza? Perguntei ainda se ela tinha certeza. Gente, não pergunta não, gente. Pega a benção ali e sai correndo. Perguntei ainda, você tem certeza? Ela, tem, você tá aprovada. Aí aquilo, o Lúcio já olhou, o Lúcio já veio assim com os olhos cheios de água. Aí aquilo, eu fiquei assim, as pernas ficou imóvel. Eu não sabia se eu ria, se eu chorava. Aí a Mayla veio, mas o Lúcio me abraçaram, e as outras meninas veio e me abraçou também. Aí eu falei assim, gente, eu tô aprovada. Eles, Paula, você passou. Eu não tô acreditando, que tipo assim, eu não tinha acreditado em mim que eu tinha conseguido. E tipo assim, nossa, foi muito bom. O workshop me ajudou demais, gente. Faz o workshop, vem no Café com Habilitação. No Café com Habilitação teve uma moça, Tatiane, eu acho, se eu não me engano, quando eu vinha, ela tinha sido reprovada algumas vezes, até uma fotógrafa aqui de Valadares. E ela falou, tinha um outro senhorzinho também, que ele tinha tomado bastante reprovação. Eu acho que ele tinha tomado umas 20 ou 25. Era um senhorzinho que trabalhava na Paraná. Aí ele estava falando que ele queria tirar a categoria D ainda. Eu falei assim, é isso aí que eu quero seguir em frente. Meu tio é caminhoneiro, meu tio me ajudou. Eu quero ser caminhoneira também. Eu quero seguir o passo dele. Eu vou tirar a B, depois eu tirar a C, eu tirar a D, eu vou chegar na E. E aí, tipo assim, gente, nossa, confio em vocês. Tentem ser mais, tipo assim, não escute muito o que os outros vão falar, porque muitas pessoas não vão confiar no que você vai falar, vão falar que vai dar errado, vai falar pra você não falar pra outras pessoas que isso vai dar errado. E tipo assim, você confiar em outra pessoa e falar, olha, eu vou me habilitar. Essa pessoa te ajuda a você ter mais confiança em você. Então assim, eu confiei muito no que algumas pessoas falaram comigo aqui na autoescola. A Tainara me ajudou muito, a Larissa, eu conversava muito com a Larissa. A Larissa sempre confiou bastante. Toda vez que eu vinha fazer aula, a Larissa, eu sentava ali, eu vinha antes do meu horário, conversava com a Larissa. Ela, não, você vai conseguir, confia em você, vem no workshop. Ela sempre ficava ali me apoiando a vir no workshop. Aí sempre, nunca dava certo pra mim vir no workshop por causa do serviço. Aí no dia que deu pra mim vir, que foi 2 dias antes do meu exame, gente, foi assim, eu acho que foi aquele toque assim de... É isso aí que você precisa, garota. Segue nesse rumo aí que você vai conseguir. Porque, eu vou falar com vocês, o meu primeiro pau eu não consegui... Tipo assim, minha primeira reprovação eu não consegui sair da baliza. Eu me tremia na hora que ele chamava Franklin também, por incrível que pareça. Na hora que ele falou comigo assim, quando você estiver pronta, você ligar o carro, eu vou iniciar. Aí eu falei assim, tá bem. Na hora que eu liguei o carro, aí as minhas pernas já começaram a tremer. E aí eu falei assim, eu não vou conseguir. Eu coloquei na minha cabeça que eu não ia conseguir. E por incrível que pareça, eu consegui sair com o carro, eu consegui voltar com o carro, mas o carro ficou distante. Aí ele falou comigo assim, olha, só tem 2 minutos de prova, dá tempo de você sair e tentar de novo, se você quiser. Aí eu falei assim, não, eu vou tentar de novo. Aí eu fui, saí com o carro de novo, voltei com o carro, aí na hora de voltar, eu, em vez de eu mirar na segunda baliza de dentro, eu mirei na primeira de fora.
Aí eu fui reprovada porque o carro ficou muito, muito longe. E aí a minha mãe falou assim, eu te falei, você não ia conseguir. Aí eu falei assim, mãe, mas eu também não estava confiante que eu ia conseguir, não. Eu sabia que eu ia ser reprovada. Não era o momento exato. E aí vim na autoescola no mesmo dia, remarquei para 15 dias depois. Aí as meninas estavam assim, não, agora vai. Eu falei assim, não, agora vai não. Eu falei assim, não vai não. Ela, vai menina, pensa positivo. Eu falei assim, não vai. Eu tô sentindo em mim que não vai dessa vez. E aí tentei de novo. Aí eu passei na baliza da segunda vez, fui pra rua. E aí chegou na rua, tomei pau no muro. Aí fui reprovada no muro. Parei muito distante nas duas. Na primeira ele deixou passar. E na segunda ele falou assim, vamos parar mais perto, né? Tá bom, mas não tá assim, tá mais ou menos, tá aceitável, falou comigo. Aí eu falei assim, não, vou tentar parar mais próximo. E aí, quando eu fui fazer a ré contínua, parei bem distante. E aí deixei o carro morrer também. E aí foi eliminatório. Aí a terceira foi essa reprovação que eu tive, que eu fui fazer a ré contínua e na hora de sair, não engrenei a primeira, né? Deixei engrenado na ré e aí tomei a reprovação eliminatória. Não tinha perdido ponto nenhum, mas era eliminatório. E aí na quarta vez eu cheguei, aí eu peguei um papelzinho, que se eu não me engano é até um que tá ali que falava, e aí eu falei assim, esse papelzinho tá falando comigo. Eu falei com a minha mãe, eu liguei pra minha mãe e falei assim, mãe, eu acho que hoje eu vou passar. Aí minha mãe dando a chorar. Não, minha filha, eu tô confiante hoje também que você vai passar. Hoje você consegue. Aí eu falei assim, gente, até minha mãe tá confiando em mim hoje eu tenho que passar, não. Aí eu falei com a minha irmã, falei assim, Thaís, eu tô aqui na área de exame, você acha que eu vou passar? Aí minha irmã tá assim, não, você vai conseguir. Eu falei assim, não, eu vou conseguir, né? Aí eu li aquele papelzinho, eu pegava aquele papelzinho toda hora, lendo. Aí eu falei assim, gente, é hoje. Aí a Mayla chegou também pra fazer o exame. Aí a Mayla tirou o papelzinho dela e, por incrível que pareça, o papelzinho dela saiu praticamente igual o meu. Aí eu tô assim, Mayla, é hoje. Amiga, não tem como. Tudo tá falando que é hoje. Ela tá assim, não, é hoje, Paula. Hoje nós vamos conseguir. Eu falei assim, vamos conseguir sim. E, tipo, eu entrei no carro, eu não tremi. Pela primeira vez eu não tremi na baliza. Minhas pernas não tremeram. E aí eu fiz a baliza. Aí o moço veio e falou comigo assim, nossa, sua baliza é tão perfeita. Tá ótimo. E tipo assim, no final da minha baliza, eu dei uma gafe, gente. Porque na hora que eu parei o carro, que era só, eu fui colocar no neutro, eu deixei o carro morrer. Só que, tipo assim, na baliza, como eu não tinha perdido ponto nenhum, você pode deixar o carro morrer. E no final da baliza, eu já tinha terminado a minha baliza. Era só eu realmente mesmo desligar o carro, e eu deixei o carro morrer. Ele só falou comigo assim, desliga o carro mesmo, desliga tudo o carro, porque antes que alguém veio. E eu falei assim, não, beleza, eu corri lá, desliguei. E aí, eu já tinha puxado o freio de mão, só que na hora, assim, daquele branco, eu não fui lá e puxei, abaixei o freio de mão. Na hora que eu fui abaixar o freio de mão, ele, você não vai fazer isso não, né? Não, é ele, você tá aprovado, mas não dá essa gafe aqui não. Então você já tá ótimo, pode sair, você tá aprovado, a gente se vê lá na rua. E aí eu saí de dentro do carro, aí que as minhas pernas tremiam. Até então não tinha tremido não. Aí que ele falou assim, a gente se encontra na rua, eu falei assim, a gente se encontra na rua. E aí eu desci do carro, minhas pernas começaram a tremer. Aí eu já comecei a chorar. Aí o Lúcio tava assim, se acalma, pra que você tá tremendo? Você passou. Aí eu falei assim, Lúcio, eu não tô conseguindo me controlar, as pernas tá tremendo, é automático. Aí ele tá assim, não, bora lá pra rua, todo mundo passou, vamos pra rua, agora a gente vai passar na rua também. Eu quero tirar foto com todo mundo que tá aqui. Eu falei assim, não, nós vamos tirar essa foto. Hoje sai essa foto. Aí a gente foi pra rua, a gente foi lá, tomou cafezinho. E aí eu conversando com as meninas. E as meninas estavam assim, eu não acho que eu vou passar. Eu falei assim, gente, vocês vão passar. Todo mundo vai passar aqui. Eu tô confiante que hoje todo mundo vai passar. E aí vem o pombo e faz a beleza no Luciano. Aí a gente teve a certeza. Porque minha mãe sempre fala que quando o animal caga na gente, é porque é sorte, né? Aí eu falei assim, Lúcio, eu tô confiante que hoje eu vou passar. Aí, é isso aí. Você tá confiante, eu tô mais confiante ainda. Eu sempre falei que você precisa confiar em você. Você sabe andar, você sabe o que tem que fazer. Eu não sei por que você arruma esse medo na hora. Eu falei assim, Lúcia, não sei, é coisa da cabeça da gente mesmo.
que a gente coloca que a gente não vai conseguir, porque alguém falou, ou porque a gente fica apreensivo. E aí, gente, quando eu entrei dentro do carro com aquela mulher, assim, ela começou a conversar comigo, assim, parecia que era assim, sabe, algo de Deus mesmo, porque por incrível que pareça, as 3 reprovações que eu tive foi com a mesma pessoa, o mesmo instrutor, que foi o Franklin. O mesmo instrutor, o examinador foi... As 3 tentativas que eu fiz foi com ele, eu sempre pegava ele. E nesse dia, na hora que ele foi entrar no meu carro, veio um moço de óculos e falou com ele assim, olha, o final da placa desse carro é 32, você tem que entrar no carro de trás. Aí eu falei assim, Luciana, trocou o examinador, Luciana, é hoje. Aí eu brinquei com ele, aí isso não tem nada a ver não, menina, sei que não tá confiante em você. Eu falei assim, é verdade, né? Ele, mas não coloca muita esperança que vai vir alguém bom não, ou que vai vir alguém ruim não, porque eles estão aqui para te examinar. Então, assim, qualquer coisa que você fizer de certo ou errado, eles vão te falar. Aí eu falei assim, é verdade, né? A gente fica colocando as coisas na cabeça da gente, o examinador que é ruim, o examinador tá falando isso, mas eu não fiz. Mais fácil colocar a culpa no outro do que na gente mesmo. E aí eu falei assim, é verdade, todas as vezes que eu fui reprovada, o erro era meu. Então, assim, eu não julgava ele. Eu falei assim, realmente, eu não vou colocar a esperança que vai ser outro examinador não, porque ele pode ir e voltar e o carro tá aqui parado ainda. Aí eu fiquei sentada lá esperando. E aí veio 2 moças e entrou no carro. Aí eu falei assim, a mulher ela é mais compreensiva, né? É mais fácil da gente entender. Aí ele falou assim, realmente. Aí ele falou assim, você quer ir primeiro? Aí eu falei assim, Lúcio, eu não quero ir primeiro não. Eu não quero ir primeiro, mas não quero ser a última também mais não. Aí eu conversei, a moça do lado assim, eu também não gosto de ser a última. Eu falei assim, ela falou assim, você não quer trocar não? Eu falei assim, eu troco. Ela tá assim, então tá. Aí ela foi, saiu, aí entrou a Mai, ela foi primeiro, passou, aí ela chegou perto de mim, aqui, você não quer destrocar comigo não? É porque eu nunca fui a última, eu queria ter experiência na baliza lá, a gente trocou e eu passei, aí vai que eu passo também, né? Eu falei assim, não, nós vai passar, eu troco sim. E aí eu fui a terceira a entrar, aí foi a Mayla, depois foi a Ana passou também, e aí eu fui a terceira, fui, voltei, passei. E aí essa moça também foi, fiquei esperando pra ela fazer o exame. E ela foi, passou também. E eu falei assim, gente, nós 4 passou. E tipo assim, a gente ficou assim, sem acreditar. Tipo assim, a gente tava literalmente assim, sem chão. Porque nós 4 já tinha sido reprovado mais de 2 vezes. E aí, quando a gente passou, a gente falou assim, gente, a confiança sempre tinha que estar em nós. E não nos outros. A gente não tinha que esperar o que os outros vai falar. Ou vai falar que você tem que fazer isso ou aquilo. É você, quando você entra naquele carro ali, você tem que pensar que você está dirigindo, você que está responsável pela direção. Então, o que você fizer ali dentro do carro é uma coisa que você já faz nas 15, 20 aulas que você faz ali. E eu aprendi muito isso no workshop. Quando a Ivete começou a falar, eu comecei a me arrepiar no que a Ivete estava falando. Aí ela teve um momento de meditação que eu achei muito essencial, gente, porque antes de fazer o exame eu utilizei isso. Eu coloquei meu fone de ouvido e sentei lá e fiquei meditando, falando assim, Deus, se for da sua vontade, Senhor, a sua filha tá pronta, é hoje. Eu não quero ser reprovada novamente, hoje eu quero passar. Eu não aceito mais ser reprovada, Deus. Eu estou fazendo tudo certo, por que no final eu tô dando essas gafes de errar? Deus, abençoa, eu te coloco aqui na minha vida, abençoa minhas pernas, minhas mãos, meus olhos. Hoje eu vou conseguir, em nome de Jesus. E aí E você nunca tinha feito essa oração antes? Não, sempre eu ia ali no momento. Chegava a minha hora, você vai? Eu falei, vamos. E entrava, e aí as pernas, quando eu entrava no carro, começava a tremer. E os braços tremiam. E nesse último exame que eu fiz, gente, a minha perna não tremeu. O meu braço não tremeu. Tremeu depois que eu saía do carro, depois passava. Mas durante o exame, em nenhum momento tremeu. Eu falei assim, gente, realmente é Deus. Deus ali abençoando, falando ali que era a hora dele, não era no meu momento, e sim na hora dele. Quando ele quer, a gente consegue. Então não adianta a gente ficar ali apreensivo, querendo fazer no nosso tempo, porque não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Deus que coloca ali a gente na frente e a gente só vai. Porque todas as vezes que eu queria fazer no meu tempo, que eu não orava, que eu não buscava, só queria ir no meu momento,
não tava dando certo. Aí quando eu comecei a colocar Deus ali, que eu fiz a minha oração, que eu pensei mais em mim, eu falei, não, Deus, é comigo, o problema tá em mim. Eu que não tô conseguindo. Então, a partir desse momento que eu comecei a pensar mais em mim e menos no que o pessoal tava falando do meu lado, ou falando que, sempre, porque querendo ou não, quando a gente chega ali, são muitas pessoas fazendo. Aí você vê uma pessoa que foi reprovada e fala, eu fui reprovada por causa do examinador que não é bom. E sempre joga a culpa no outro e nunca vê o que a pessoa fez de errado. E aí eu coloquei meu fone de ouvido e comecei a orar. E eu falei assim, Deus, eu entrego tudo em suas mãos, Pai. Me ajuda. Eu já não aguento mais. E eu pensei realmente, falei assim, Deus, se eu não conseguir dessa vez, eu vou desistir. Eu não quero mais, Pai. Né? Se eu não passar hoje, eu não quero mais isso. Minha mãe já falou que eu não vou conseguir, a minha irmã falou que eu não vou conseguir, e eu vou conseguir. E eu fiquei assim, pensando e orando. E aí quando esse pombo veio, eu falei assim, Deus, se for pra me passar, me dá uma prova, me mostra, Senhor. Eu já tava assim. Aí como você acreditava, você vê como você acreditava que quando um animal, né, te borra, dá sorte, então Deus usou aquilo que você acreditava para te mostrar como um sinal, né? Foi um sinal, literalmente um sinal. E aí eu liguei pra minha mãe chorando, eu falei assim, mãe, o pombo, assim na hora eu até brinquei com o Luciano, falei assim, ô Luciano, vem cá, eu vou te ajudar a limpar e tal. E aí depois eu falei assim, gente, Deus tá me dando um sinal. O que eu tô pensando aqui? É hoje, não aceito sair daqui sem minha habilitação, não. Eu tirei de moto de primeira e é hoje é o dia. Hoje eu tô sentindo no meu coração que é hoje e foi mesmo naquele dia assim. Todo mundo foi aprovado, nossa, pra mim foi tanta alegria. Pra mim que tirei, como pra Mayla também que tava comigo ali desde o início ali. A gente tentando junto, a gente fez amizade ali no primeiro exame. Tipo assim, com certeza a forma dela pra se habilitar foi diferente da minha, porque ela tomou 2 pau na baliza, ela não conseguiu sair da baliza, eu tive que ir pra rua sozinha, mas ela me ligava, mandava mensagem perguntando como é que eu tava, se eu já tinha feito um exame, que eu ia conseguir, tipo assim, me apoiar. Mesmo ela não passando, ela ainda tava ali me apoiando. E aí, quando a gente conseguiu juntas, eu falei assim, gente, Mayla, o tempo todo foi Deus, não foi a gente, foi Deus ali segurando a gente o tempo todo, porque não tem nem lógica. A gente tentou todas essas vezes, a gente passava, conseguia fazer as coisas no pré-exame, passava no pré-exame e chegava na hora, dava esse medo. A gente nem eu sei explicar por que desse medo. Porque, querendo ou não, o examinador é uma pessoa igual a gente. E eu tinha muito medo, eu entrava no carro, eu via ele com a cara fechada, assim, aí eu falava assim, ai meu Deus do céu. Aí eu já começava as perninhas tremendo, os bracinhos, a mão tremendo. E aí ele falava comigo, quando você estiver pronta, você pode ir. Aí eu ficava assim, meu pai eterno. Aí eu passava insegurança pra ele. Então, assim, se a gente passa insegurança pra ele, o que ele vai pensar? Essa pessoa não tá pronta ainda pra dirigir. Imagina eu tremendo na rua, gente, andando de carro tremendo na rua. Você não ia atropelar alguém? Eu não olhava pra trás, igual no meu pré-exame eu não olhei pra trás pra sair na ré contínua. Se tivesse uma criança realmente atrás de mim, o que eu não fazeria? Então, assim, eles estão ali realmente pra avaliar a gente, não é pra falar o que a gente tá fazendo de certo, porque a gente erra, infelizmente a gente é humano e a gente erra. E eu errei muito, mas eu aprendi lá com meus erros, e coisas que eu levo hoje dirigindo. Eu já dirijo na cidade, também já fui pro Espírito Santo de carro dirigindo, e assim foi coisas que eu utilizei. 1 mês de carteira? 1 mês de carteira. 1 mês de carteira, gente, foi no Espírito Santo dirigindo, hein? Dirigindo, fui pra roça, pra cidade da minha avó, aqui em Divino das Laranjeiras, também dirigindo. Então, assim, minha mãe até ficou com medo quando eu fui pegar, porque a primeira vez que eu peguei foi vindo de Divino pra cá, né? Aí minha mãe falou pro meu tio assim, ô Flávio, você bebeu? Cuidado, viu? Ela tirou carteira agora, ele. Não, mas eu já tinha andado com meu tio antes dentro da cidade, né, ele? Não, eu confio nela, ela tem que perder o medo, ela tem que pegar a BR. Ela já não tem medo de andar na cidade, se ela anda na cidade, ela vai andar na BR. A diferença, não tem diferença da cidade pra BR. Na cidade é mais movimentado, na BR não é tão movimentado. E aí ele falou assim, vamos, eu tô do seu lado, eu tô bebendo, mas o tio tá consciente. Aí eu, tá bem, tio. E aí eu vim, ele, ó. É melhor uma recém-habilitada do que alguém que tá bebendo, né, gente? É isso também. E aí ele falou assim, vamos que eu tô de zóio, o tio vai te ajudar. E eu falei assim, então vamos. E aí aquilo eu saí da minha avó. Eu achei que eu ia demorar umas 2 horas pra chegar aqui em Valadares.
eu não gastei nem 40 minutos para chegar em Valadares. E geralmente a gente gasta 1h10 de lá aqui. Eu gastei 40 minutos. A minha tia tá assim, olha, você anda muito bem. Só tem uma coisa, deixa eu te ensinar uma coisa. Você anda muito na faixa branca. Você tem que sair da faixa branca, você tem que andar mais no meio. Aí eu falei assim, não, tia, da próxima eu vou andar mais no meio. Ele, é melhor você andar mais pro meio da pista do que você cair na valeta. Aí eu falei assim, não, tio, vou andar mais pro meio. Aí, dessa vez agora que a gente foi pro Espírito Santo, aí ele falou assim, ó, o tio vai deixar você levar, mas o tio tá aqui, tá? O tio tá comendo aqui, mas o tio tá vendo o que você tá fazendo. Ó, na BR não é menos de 100 não, você vai de 100. Se você vê que você consegue ir de mais até 120, 140, o carro aguenta. Aí eu falei assim, não, então vamos. Aí foi assim, a minha perca total de medo, porque aí eu fui de 100, 120, aí chegando em Aimorés, eu consegui colocar 140 nas retas. Aí meu tio tá assim, tá vendo? O carro, o que você fazer, o carro vai fazer o que você mandar. Se você frear, o carro vai parar. Se você acelerar, o carro vai desenvolver. Então assim, se você virar pra direita, o carro vai virar pra direita. Então é você que tá ali dirigindo. Aí ele me explicou também a questão que a gente, aqui na autoescola a gente aprende a segurar em cima do volante ou 12 horas, né? E aí ele falou assim, olha, como é uma viagem longa, tenta segurar uma mão em cima e outra embaixo para você descansar o braço, porque isso é importante, porque se você for dirigir muito tempo, você vai dar uma cãibra no braço, o braço vai doer, você não vai aguentar. E aí ele começou a me dar essas dicas aí que também pra mim, quando eu me habilitei, tipo assim, foi essencial pra mim. Aí ele me ensinou a colocar o bracinho lá assim na beirada do retrovisor, colocar mais embaixo a mão, que dá um controle melhor. Eu, por exemplo, tenho mais controle do carro segurando embaixo do que em cima, porque em cima da BR a gente fica dando aqueles balanços no carro, e eu segurando uma mão embaixo, outra em cima, eu tenho mais segurança do que eu tô fazendo ali no trânsito, e isso pra mim também foi essencial. Mas foi uma viagem tranquila, a gente foi tranquilo, chegamos lá na hora exata, deu 4 horas certinho de viagem. Nossa, foi assim, pra mim uma experiência maravilhosa. E eu não sei nem explicar assim, o tanto que a Fortunato me ajudou, as meninas me ajudaram muito, o Lúcio, o Franklin. No dia do meu exame eu queria ter tirado uma foto com ele, mas ele já tinha vindo embora, porque ele também foi essencial pra mim. Toda vez que eu entro no carro, eu sempre olho pro espelho, eu sempre vejo a canetinha dele batendo no espelho. Paula, o espelho, Paula, retrovisor, e aí eu fiquei assim, com isso na cabeça. Toda vez que eu entro no carro, eu sempre lembro dele com aquela canetinha dele, eu até brincava com ele. Quando eu tirar a habilitação, eu vou tirar essa canetinha da sua mão, porque não tem condição, essa canetinha ficar tuf na janela. E quando eu não era na janela, ele ficava assim, tá esquecendo de nada não? Aí eu, tô, né, retrovisor. Aí ele, retrovisor, moça. Aí eu, retrovisor, tem que olhar mais retrovisor. E no dia do meu exame me elogiaram no retrovisor, porque eu tava olhando o retrovisor. Ah, moça, você tem uma coisa muito em comum. Eu falei assim, o que ela? Muita coisa que muita gente foi reprovada aqui hoje. Eu falei assim, o que ela? Retrovisor, eu reparei que você olha muito retrovisor. Aí eu falei assim, meu instrutor falava muito retrovisor comigo. Ela, pois é, muita gente, ela falou comigo assim, 5 pessoas já foi eliminado hoje aqui porque o carro do retrovisor foi reprovado. 5 pessoas com essa examinadora, né? Com essa examinadora e com os outros que não olham o retrovisor. Então, assim, quando eles falam, olha pra fora, olha retrovisor... Não é à toa, não é um teatro, exame, tudo tem um motivo. Essa semana mesmo eu vi um vídeo de um rapaz que foi descer do veículo, né? Estacionou o carro, foi descer e não olhou antes de abrir a porta. Na hora que ele abriu a porta, veio o carro e arrancou a porta do carro, entendeu? Eu vi também, se não me engano, foi o Lúcio que publicou, não foi? Aí eu até brinquei com ele e falei assim, tá vendo aí? Ele, tá vendo porque eu mandava vocês olhar pra fora? Eu falei assim, pois é, Lúcio. Isso tudo a gente usa no dia a dia, gente. A gente acha que não é essencial, mas a gente usa. Dá seta, gente, pelo amor de Deus, dá seta, gente. Muita gente esquece. Quando chega na baliza de dar seta, a Mayla foi reprovada por isso. Por causa de seta, e aí quando ela foi sair, deixou o carro morrer, aí... O que acontece? Os alunos se preocupam muito com o que é mais difícil. O controle de embreagem, a ré. Preocupa muito com isso e acaba tirando o foco das coisas que são mais simples, mas são muito importantes, né? Porque igual olhar retrovisor, gente, desde a primeira aula você já aprende. O instrutor te cobra isso sempre. Então não era para esquecer, porque não é um controle de embreagem que você tem que aprender a fazer,
Que tem dia que mesmo você sabendo, tem dia que você não consegue, que você erra, né? Então, olhar a embreagem é uma questão de costume mesmo e de você entender a importância. Eu acho que quando de fato você entender a importância de você olhar retrovisor, nunca mais você esquece. A Helena tá falando aqui que não foi o instrutor dela, o Frank, mas ele foi examinador no pré-exame dela. E aprendeu que durante a baliza a seta tem que ficar no tec-tec-tec o tempo todo. É verdade. Porque o tempo todo você utiliza a seta. Então, assim, a gente esquece, mas na hora ali a gente virando o volante, a seta desarma. E aí, no momento, a gente não presta atenção, gente. Mas é uma coisa, assim, essencial. A seta, se olhar para trás, olhar o retrovisor, olhar para fora. A gente acha que não é essencial, mas é muito essencial no dia a dia da gente. A gente olhar para fora do carro para ver se não lá vem outro veículo, para não acabar batendo na gente. Eu aprendi muito com o Franklin, com o Lúcio. O Moraes também, às vezes, chegava aqui na autoescola na Bárbara Leodora, conversava com o Moraes. Aí, quando ele me viu, ele falou assim, uai, você voltou? Eu falei assim, Moraes, voltei. Tô aqui tentando de novo. E, gente, nossa, foi, tipo assim, essencial. O Calister também, conversava muito com o Calister, ele falava comigo assim, e aí, moça, vai fazer exame, né? Quando eles me viam na autoescola, ele já sabia que eu ia fazer exame. Aí ele vai fazer exame, né? Eu vou. Aí ele, não, você vai conseguir, foca em você, pense em você. E, tipo assim, ele sempre falava a mesma coisa. E eu nunca, tipo assim, eu falava assim, tá bom, vou tentar. Tipo assim, nunca falava, eu vou conseguir. E no dia que eu falei, eu vou conseguir, eu consegui. Olha, é uma coisa que eu observei aqui no seu depoimento. Isso aí, que desde o início você falava que eu vou tentar. Gente, incrível como que muitas pessoas falam assim. Essa semana eu atendi uma mulher que ela estava fazendo orçamento pro filho dela. E ela estava me contando que ela já tentou tirar carteira há muitos anos atrás numa outra autoescola e desistiu. Aí ela falou comigo que assim que o filho dela tirar, ela vai voltar para a autoescola e vai tentar. Eu falei com ela, primeira parte do treinamento, né? Para de falar que você vai tentar. Gente, se vocês têm capacidade psicológica, se vocês são pessoas normais, que vocês são, você vai lá, faz o psicotécnico, é aprovado no psicotécnico, por que vocês não vão tirar carteira? Todos vocês são capazes sim, só não tira carteira quem desiste, igual ela passou no 4º exame. Mas o que? Por causa de nervosismo, ela errava alguma coisa, esquecia alguma coisa. Então, tipo assim, não é uma coisa que ela, eu não aprendi. Ela aprendeu, mas são detalhes no dia do exame. Então, você não pode se sentir fracassado por causa de uma reprovação e desistir de tirar sua carteira. Cada exame, gente, tudo que vocês estão vivendo, tudo que vocês viverem no seu processo de habilitação, durante a aula, durante o exame, tudo é necessário para a sua evolução. Presta atenção, todos os momentos. Então, aprendem a ficar mais presente no momento, entendeu? Como assim, Viviane, ficar presente no momento? Você tá na aula, o que o instrutor tá te falando? Presta atenção, fica ligado no que tá te falando. Você tá na autoescola aguardando para fazer aula, alguém conversou com você? Presta atenção no que essa pessoa tá falando com você, porque às vezes na correria a gente fica assim, achando que qualquer coisa que tá acontecendo, que tá sendo dito pra gente, são coisas normais. Às vezes Deus tá usando pessoas para falar com você, entendeu? E você não tá atento, não tá ligado. Ali em cada aula, cada pessoa que você conhece no seu processo, em qualquer parte, qualquer área da sua vida, tudo é para sua evolução, tudo é para o seu aprendizado. Cada vez que você fizer um exame e for reprovado, gente, o que você para e pensa, o que eu aprendi com essa reprovação? Entendeu? A reprovação, ela tem que servir para algo de bom, entendeu? Como se diz, né? Todas as coisas, eu acredito muito nesse versículo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus disse todas as coisas, não foi uma nem outra. Então, uma reprovação pode contribuir com você de alguma forma, tá? Então, é muita coisa que você aprende ali na sua reprovação
que você vai levar para a vida no trânsito. Gente, o trânsito não é brincadeira. O exame, ele é muito simples em relação ao trânsito. Então, se você não consegue controlar suas emoções para fazer um exame que é feito em um bairro, entendeu? Assim, no máximo 3 quarteirões, se você não tem equilíbrio emocional para conseguir fazer isso, você ainda não está pronto para ir para o trânsito. Entendeu? Então procura sempre ajuda, procura ajuda para trabalhar o seu emocional. Não adianta só fazer aula, se você não trabalhar seu emocional, tá? E hoje em dia, gente, são muitas ferramentas, são muitas técnicas, são muitas pessoas. Você pode fazer terapia, buscar ajuda até de quem não tá na sua cidade. A Verusca, por exemplo, que ajuda muito os nossos alunos, ela é de Valadares, ela sempre atendeu presencialmente nossos alunos. Hoje ela está nos Estados Unidos, ela vai voltar no final do ano. Ela está atendendo online. Então, hoje em dia, gente, não tem desse negócio de não conseguir tirar carteira, tá? Procura ajuda naquilo que você precisa. Na sua dificuldade, procura ajuda, porque tudo é possível. E a Tainara, ela participou do workshop. Não só participou, né, Tainara? Ela colocou em prática. Eu tava falando com ela aqui antes da live. Isso faz toda a diferença. Sentar lá, assistir, sair de lá super motivado, sabendo muitas técnicas, é maravilhoso. Mas só vai ter resultado se você colocar a cadeira, como é que se diz? Colocar a bunda na cadeira, pegar seu caderninho e escrever, né? Nós damos o caderninho, quem já foi no workshop aí sabe, que a gente dá um caderninho, a gente ensina exercícios práticos, né? Ela falou comigo que ela fez, que ela escreveu, que ela colocou em prática. E não adianta, gente, se não tiver ação, não funciona, tá? Na teoria é lindo, agora tem que pôr em prática, é na prática que vai funcionar, né? Às vezes, se não tiver o caderninho, vai ali, faz igual eu. Às vezes eu esqueço do caderninho, vou lá e anoto no bloquinho de nota do celular também. Vale você colocar ali o que você está sentindo, o que está acontecendo com você no seu dia a dia, o que você aprendeu no seu dia. Isso é essencial para você, quando chegar lá na frente, você falar assim, olha, já aconteceu isso comigo antes, eu vou usar isso de experiência agora. Isso é ótimo. Eu faço muito isso no meu dia a dia. A Enívia tá falando aqui que ela aprendeu muito. Com certeza, pois é, Nívia, depois que isso tudo passar, você vai olhar assim e vai falar assim, ó, valeu a pena pela pessoa que você se transformou. A Deise falou que também que aprendeu muito sendo reprovada, fez ela crescer muito. Ô, gente, infelizmente, né, o ser humano é assim, é na dificuldade, na dor, nos obstáculos que a gente cresce, gente. Se as coisas fossem muito fáceis, como que a gente ia falar? Eu tenho maturidade, eu cresci, eu tenho equilíbrio, né? Eu tenho fé, principalmente a fé, gente. Como que você vai falar que você tem fé se você desistiu? Entendeu? Então, e todo mundo, você perguntar, todo mundo tem fé, né? Você tem fé? Tem fé. Você tem fé? Tem fé. Todo mundo diz que tem fé. Mas e colocar em prática? Mas e aí? Eu vou desistir porque eu já fiz 10 exames e não passei. Entendeu? E cadê a fé, gente? A Carol tá falando aqui que eu falava, vou tentar várias vezes. O meu instrutor brigou comigo e falou, você vai buscar. Pois é, isso aí tem aluno, né, que já vem com essa crença que eu vou ser reprovado várias vezes, já vem com isso na mente. E como diz o Paulo Vieira, gente, toda crença é autorrealizável. Se você acredita que o seu processo vai ser difícil, que você vai ser reprovada várias vezes, infelizmente vai se realizar, porque é você que tá falando, você tá profetizando, né? A palavra tem poder. Mas Deus tem um momento certo para tudo, verdade, Deise. A Lu tá falando que a CNH dela chegou no final de junho. Beijão pra instrutora Karine. Ô Kênia, a Kênia tá pedindo o orçamento da primeira habilitação. Chama no direct aí, tá?
A nossa unidade que foi inaugurada essa semana, da Avenida Minas Gerais, está com a promoção de inauguração só para os primeiros 50 inscritos, tá, gente? Começou ontem, então creio que essa semana já acaba essa promoção. A promoção é o seguinte: você só paga a parte da autoescola, o valor normal da autoescola. Nós não aumentamos o valor da autoescola para dar desconto de taxa, não. O valor normal da autoescola você vai estar pagando, tanto à vista quanto parcelado, e não vai pagar nenhuma taxa do Detran, tá? Todas as taxas aí vocês serão isentos para a unidade da Avenida Minas Gerais, tá? Boa noite, quero parabenizar pelo trabalho. Obrigado, Deus abençoe. Amém, Deus te abençoe também. Ô, gente, então nós vamos encerrando por hoje mais uma live, tá? Fiquei muito feliz em te conhecer pessoalmente, de conhecer sua história. Eu amo, gente, ver essas histórias. A pessoa que tinha trauma, conseguiu, e além de conseguir, ainda foi pro Espírito Santo dirigindo. Então, gente, a gente tá nesse mundo, gente, não é pra parar diante das dificuldades, não. Enquanto Deus nos dê força, vida, saúde, fôlego, a gente tem que correr atrás. Porque Deus abençoa, sim, aqueles que acreditam nele, que têm fé, tá? E uma coisa aqui que eu achei muito importante, ela, né, falou que foi no Espírito Santo e tal. Muito importante a gente ressaltar que ela foi com a pessoa que já é motorista, que foi ajudando ela. Porque BR é diferente, tá? BR é diferente, tem umas técnicas diferentes, você tem que ter muita maldade. Então, cuidado com excesso de confiança. Peguei a carteira, não sai pra BR sozinho, não. Então, enquanto você não tiver experiência, vá com a pessoa já habilitada que vai te ajudar, tá? Tomem cuidado. A Lu tá falando, fui reprovada na primeira tentativa. Fiquei triste, mas na segunda, antes de sair de casa, orei a Deus e quando saí na porta, olhei pro céu e disse, Senhor, tô indo lá buscar. Isso aí. Eu acho que muitos alunos, assim, no primeiro exame, vai muito assim na emoção, ai, meu exame vai lá e faz. Quero ver como é que vai ser. Quero ver como é que vai ser, sem parar, sem se concentrar, sem refletir, sem ligar o pensamento no céu, né? Ah, eu tô preparada, eu já sei, né? É tudo que eu faço durante a semana. É isso aí. Então, gente, não tem jeito. O segredo é ligar no céu. Você pode estar assim, dirigindo de zóio fechado. Você pode estar assim, só recebendo elogio do instrutor, fazendo tudo perfeitamente. Que é Deus que te entrega essa bênção. Lá no dia, você pode esquecer até de ligar a moto, como é que liga a moto, como é que liga o carro, tá? Se Deus não te concedeu essa bênção. Então, tudo é dele, tudo é por ele. Então, coloque nas mãos dele que ele faz, tá? Isso aí, Helena. Deus é o Deus do impossível, ele pode tudo. Verdade. Então, vamos fechar com essa frase da Helena aí, ó. Deus pode tudo, tá? E vocês são filhos dele. Então, né? Também pode tudo. Quem tem filho aí, ó, sabe que a gente quer o melhor pro nosso filho, que a gente faz de tudo para dar o melhor pro nosso filho, né? E a gente gosta de dar as coisas, filho ingrato, gente, filho revoltado. Não, a gente gosta de dar mais ainda o filho quando ele é uma pessoa grata, né? Quando ele faz por merecer. Então, e aí? Vocês estão fazendo por merecer essa bênção? Vocês estão sendo gratos por tudo que Deus já concedeu para você até hoje? Se você parar para pensar na sua história de vida, você já passou por coisa muito mais difícil que o processo de habilitação e você venceu. Então, a habilitação é o mínimo, tá? É o mínimo do que Deus vai fazer na sua vida. A Carol falou que conseguiu salvar a vida do filho dela, porque além de aprender a dirigir, eu aprendi a ter autocontrole. Verdade, a Carol contou essa história pra nós, gente, no Café com Habilitação, né, Carol? O filho dela passou mal, um bebê, e ela teve que socorrer o filho dela. Ela levou pro hospital dirigindo, e assim, se
demorasse mais alguns minutos, poderia ter, né, acontecido algo pior com ele. Então, graças a Deus, como ela aprendeu a ter autocontrole, e para isso ela não passou de primeira, para aprender a ter autocontrole, ela foi reprovada algumas vezes, ela conseguiu salvar o filho dela, levando o filho dela para o hospital, ela dirigindo, ele passando mal e ela dirigindo, levando o filho para o hospital, tá? Então é isso aí, gente, processo de habilitação, processo para a vida, não é só para um simples documento, tá? E a gente tá aí com os workshops, com os café com habilitação, que vai te ajudar a trabalhar o seu emocional. A Lenira disse que realmente é Deus que sabe o momento certo. Ele me deu a graça de passar junto com a minha filha. Olha que bacana, vocês passaram juntos. Aí é bênção dobrada. Tainara, muito obrigada. Eu agradeço. Tá? Já tem um caderninho da gratidão, agora é o pote. Tenho a minha habilitação, gente, minha primeira habilitação foi a que eu tirei, mas aí eu ganhei aquela segundinha lá que eu coloquei assim, agora eu quero a minha categoria A, B. Não aceito menos que a B. Isso aí, daqui 2 anos, a D e depois a E, né, gente? Porque na Fortunato agora você entra com a primeira habilitação e sai profissional com a carteira E. Então vamos fazer um print? Chega mais pra frente. Gente, vamos tirar um print aí pra vocês postar. Ok, olha, a live vai ficar salva e mais uma vez eu peço vocês aí que aprenderam alguma coisa nessa live, que sentiu que essa live foi para você, foi importante para você, vá lá agora, eu vou deixar salvo, deixa um comentário, fala o que essa live fez de diferença para você, tá bom? Que a gente vai ficar muito feliz, isso aí que nos incentiva a estar aqui toda semana fazendo, batendo esse papo aqui com vocês, tá bom? Então agradeço aí a presença de todos vocês e precisando de qualquer coisa nós estamos à disposição. Até semana que vem, se Deus quiser. Obrigada, tá, Tainara? Mais uma vez. Deus te abençoe. Boa noite, gente.